Anistia, indulto e graça. Distinções e aplicações no ordenamento jurídico brasileiro. No cenário jurídico brasileiro, os institutos da anistia, indulto e graça são mecanismos fundamentais de clemência utilizados para atenuar ou extinguir penas e consequências penais de indivíduos ou grupos. Essas medidas envolvem a atuação do Presidente da República e do Congresso Nacional e estão profundamente enraizadas nos princípios constitucionais, sendo aplicadas de acordo com regras específicas para assegurar o equilíbrio entre o poder estatal e os direitos individuais. Apesar de terem objetivos semelhantes, os três institutos apresentam diferenças importantes em sua natureza, alcance e efeitos jurídicos. A anistia é um ato coletivo, geralmente de competência do Congresso Nacional, que tem o poder de extinguir tanto os efeitos primários quanto os efeitos secundários de um crime. Isso significa que, ao conceder anistia, o legislador apaga completamente o delito, como se ele nunca tivesse ocorrido. A anistia é utilizada em casos excepcionais, geralmente em contextos políticos ou sociais complexos, como forma de reconciliar a sociedade em momentos de crise. Um exemplo clássico no Brasil foi a Lei da Anistia de 1979, que permitiu o retorno de exilados políticos e extinguiu processos criminais ligados à ditadura militar. Já o indulto é um ato coletivo concedido pelo Presidente da República, que extingue apenas os efeitos primários da pena, ou seja, a punição em si. Ao contrário da anistia, o indulto não apaga o crime, mas perdoa a pena imposta ao condenado, liberando-o de sua execução. Esse ato é concedido tradicionalmente em datas comemorativas, como o indulto natalino, e geralmente se baseia em critérios humanitários, como idade avançada ou cumprimento parcial da pena. O indulto é um instrumento de caráter mais restrito, uma vez que mantém intactos os efeitos secundários, como a manutenção dos antecedentes criminais do indivíduo. A graça, por sua vez, é uma medida individual também concedida pelo Presidente da República. Enquanto o indulto tem caráter coletivo, a graça é um ato pessoal que extingue os efeitos primários de um crime para um condenado específico. A graça pode ser vista como um indulto personalizado, destinado a um único indivíduo, e, assim como o indulto, mantém os efeitos secundários, como o registro do crime nos antecedentes criminais do beneficiário. Esse instrumento é geralmente aplicado em casos onde se busca corrigir ou mitigar injustiças em situações específicas. Esses três institutos estão profundamente ligados à ideia de soberania estatal e ao equilíbrio de poderes. No caso da anistia, o Congresso Nacional, como órgão de representação popular, tem o papel central na concessão, o que reflete a necessidade de consenso político em questões de grande relevância social. Já o indulto e a graça estão vinculados ao poder discricionário do Presidente da República, que, ao concedê-los, exerce uma prerrogativa de clemência prevista na Constituição Federal de 1988. No entanto, apesar de sua discricionariedade, o presidente deve respeitar princípios constitucionais como a impessoalidade, moralidade e interesse público. Um ponto de destaque no uso do indulto e da graça é a possibilidade de desvio de finalidade. Esse conceito se refere ao uso indevido dessas prerrogativas para beneficiar aliados políticos ou indivíduos que mantenham vínculos pessoais ou ideológicos com o presidente, violando assim os princípios norteadores da administração pública. Um caso recente que exemplifica essa discussão ocorreu em 2022, quando um decreto presidencial de indulto foi considerado desvio de finalidade, pois beneficiava um aliado político em condições questionáveis, o que gerou ampla repercussão jurídica e política no país. O indulto concedido de maneira inadequada, sem observar os critérios legais e constitucionais, pode criar uma sensação de impunidade e subverter os valores republicanos, uma vez que permite que certos indivíduos escapem das consequências legais de seus atos simplesmente por suas conexões políticas. Isso vai contra a noção de que todos devem estar sujeitos ao império da lei, independentemente de suas posições ou relações de poder. A moralidade e a impessoalidade na concessão de indulto e graça são, portanto, essenciais para garantir a legitimidade desses atos de clemência. Outro aspecto relevante é o fato de que, mesmo nos casos em que o Presidente da República tem competência para conceder o indulto, a decisão não pode ser completamente arbitrária. O ato deve ser pautado em critérios claros e deve ser capaz de resistir ao controle judicial, caso haja indícios de que ele foi utilizado para fins pessoais ou políticos. O controle judicial sobre a concessão de indulto ou graça é uma forma de assegurar que o exercício dessa competência presidencial esteja em consonância com os princípios da Constituição Federal de 1988. Enquanto o indulto e a graça são utilizados para extinguir penas já impostas, a anistia vai além, apagando o próprio fato criminoso. Isso faz com que a anistia tenha um impacto mais profundo no ordenamento jurídico, pois remove completamente as consequências de um crime, inclusive seus registros. Devido a essa abrangência,
A anistia é mais rara e geralmente reservada para situações excepcionais de pacificação nacional, como transições políticas ou períodos de grande instabilidade. O uso desses mecanismos de clemência é tradicionalmente associado a sistemas democráticos, onde o poder é dividido entre diferentes esferas e existe um controle sobre o uso dessas prerrogativas. Em regimes autoritários, o abuso desses instrumentos pode levar à criação de uma elite política ou social imune à justiça, o que mina a confiança da população no sistema legal e nos princípios democráticos. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 estabelece as balizas para o uso desses instrumentos, garantindo que eles sejam aplicados de forma justa e equitativa. Os limites da concessão de anistia, indulto e graça são estabelecidos para proteger o sistema jurídico de excessos e para garantir que essas medidas não sejam utilizadas como ferramentas de manipulação política. Quando aplicados corretamente, esses institutos podem servir como importantes instrumentos de justiça, permitindo que o Estado corrija erros ou atue em prol de causas humanitárias. No entanto, é crucial que sua aplicação esteja sempre sob o escrutínio público e jurídico, para evitar abusos e garantir que o Estado de Direito seja respeitado. Por fim, é importante observar que a anistia, o indulto e a graça, embora sejam medidas de clemência, não podem ser vistos como formas de evitar a responsabilização penal de maneira indiscriminada. Eles são parte de um sistema mais amplo de justiça, que deve equilibrar o perdão e a punição de forma a manter a ordem social e os valores constitucionais. Muito obrigada por assistir ao nosso vídeo. Sua presença e apoio são fundamentais para o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!